E o primeiro passo, sem o qual nada vai acontecer, é reconhecer o que é que está te bloqueando, ou o que a gente chama aqui de couraças, né? Porque uma couraça é o quê? É uma coisa que segura, né? Então, assim, você precisa reconhecer as suas couraças. Você fala, não, eu tô super bem, tô super legal, minha vida tá super legal. Não é assim, porque ela não tá aqui na manifestação do nível consciente, mas elas são expressões de experiências muito mais profundas. E isso é um problema. É uma das maiores barreiras que te impede de transformar suas sessões. É o fato de você não ter resolvido as suas próprias dores, não ter trabalhado e dissolvido as suas próprias couraças. Entende? E essas couraças, elas são formadas por questões pessoais, né? Não resolvidas. Coisas muitas vezes do passado, às vezes de um passado muito, muito antigo. E isso tudo está aí afetando diariamente a tua capacidade de ler o campo com clareza, porque essas couraças, elas criam como se fosse assim, né, umas máscaras, uma nuvem que te impede de ver a realidade. Então, diante desse problema, o que você pode fazer? O que você pode fazer e agir como solução? Essa é uma coisa que eu sempre falo assim, as pessoas chegam para mim e entram no método Ecos, é o primeiro passo que a gente faz, é olhar para dentro, entende? Olhar para dentro e começar a reconhecer aonde elas estão. Porque senão você não vai poder trabalhar sobre elas. Né? Então, assim, eu ajudo você a identificar, durante o processo que a gente passa, né, eu passo com os meus alunos, eu ajudo cada um a identificar e a dissolver as suas barreiras. Essas barreiras que estão impedindo com que o campo flua, né, a leitura e a informação do campo flua para você de uma maneira livre, de uma maneira precisa, de uma maneira clara, para que você possa, sem medo de ser feliz, expressar isso e trazer um caminho de cura para o seu cliente. Então, assim, essa primeira coisa é preciso mirar esse olhar que está sempre aqui, né, para fora, para o outro, inclusive às vezes apontando para o outro, mirar esse foco para cá. E para ver aonde que eu estou sendo tocada, em cada uma dessas dores que a gente carrega. E acredite, por melhor que seja a nossa vida, a gente carrega essas dores, a gente carrega traumas. E eu sempre reforço isso, tem uma escala, né, de intensidade. Mas pequenos traumas, coisas que parecem às vezes inócuas, que outra pessoa de fora fala, que bobagem, isso pode criar um registro psicoemotivo em desequilíbrio numa pessoa que vai contaminar e impedir o sucesso dela pela vida inteira. Não precisa ser um grande evento traumático. Às vezes a gente, inclusive, confunde isso. Pequenas coisas podem ser registradas como um trauma e isso vai começar a desenvolver essa calota de amortecimento, né, que vão sustentar e manter isso que a gente chama de couraças. Então, isso vai te impedir de ler o campo com graça, com leveza, com clareza. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para si e reconhecer essas suas couraças, né? E que Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, nos ensina isso lindamente. Esse alinhamento entre as três forças, as formas de expressão, as três forças, né, da alma, que a gente chama. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir. E esse é um problema grave, porque muita gente que tem muito boa vontade, até uma muito boa formação, estão com essa estrutura completamente desalinhada. Então, assim, você pensa uma coisa, mas você, né, você acredita, você se coloca uma imagem, você se diz uma coisa aqui na mente, mas você está sentindo uma coisa que está indo para o outro lado. Por exemplo, essas coraças te levam a sentir e a representar o mundo de uma certa forma. Mas você fala, não, isso aqui é o certo, não sei o que tem. O que está acontecendo? A sua mente e a sua emoção estão indo para lados diferentes. E aí o seu agir vai para onde? Entendeu? Ele fica ali. Você vai agir, porque a gente age no mundo, mas o negócio está completamente desalinhado. E isso vai te gerar, dar uma confusão. Isso gera confusão. E essa confusão vai se manifestar durante a sua leitura de campo também, porque você está mergulhada nessa confusão, nessa incongruência, entende? Entre essas três manifestações. Então, só existe uma possibilidade para você criar o foco e realmente enxergar o que está aqui, que isso esteja alinhado. E essa confusão, você vai percebê-la durante a leitura de campo e vai fazer com que esta confusão, vai fazer com que as suas intervenções sejam mais racionais.
e menos intuitivas. E aí a gente está falando, né, como a gente trabalha, que você vai aprender a trabalhar e desenvolver cada uma dessas tipos de intuição, porque você não tem uma intuição, mas você tem pelo menos 3 níveis de intuição que você trabalha, né? Esta, que é a intuição que vem também com a compreensão mental, mas não é por ela que começa pela intuição que vem do umbigo, né, com a intuição, com o saber, que é uma coisa visceral. Por isso você precisa trabalhar seu corpo. Por isso você precisa trabalhar o desbloqueio das emoções para que o amor flua, porque a inteligência, uma outra intuição está aqui no sentir. Para então a intuição que organiza e traz, né, com clareza a possibilidade do caminho de cura também possa se fluir, se manifestar. Então, assim, para que o seu movimento sistêmico, a sua, né, a facilitação terapêutica que você faz para o outro, ela seja efetiva, você precisa se alinhar em todos os níveis, entende? Não é assim, eu faço afirmações positivas todos os dias, eu tô super legal aqui, sim, mas não acontece nada, você percebe? Porque sozinho uma força não te leva para lugar nenhum, e não é com a sua cabeça, eu vivo falando isso, você vai resolver a questão do seu cliente, para começar. Então, quando isso acontece, quando você se alinha, né, a leitura de campo, um negócio assim, sabe, a tela estava imunda, você limpa, você enxerga, ela flui de uma forma natural. E é isso que a gente ensina, é isso que você aprende. No método Eco, você aprende a trabalhar esse alinhamento, porque sem isso, você não vai fazer nada. Então, você precisa trabalhar controle de pensamento, controle de expressão de sentimento e reconhecimento, controle do seu corpo físico, né? E precisa vir daqui para fora, daqui para cima. Por isso que a gente tem um corpo, entende? Para desbloquear a segurança na sua leitura de campo, você precisa alinhar essas 3 forças. E tudo começa com o seu corpo físico. Ok, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô alinhada. O que eu faço com esse campo que tá na minha frente? Faça as perguntas certas. Faça as perguntas que te conectem com o campo, porque um erro muito comum e que dá problema é fazer pergunta errada. É aquela coisa, né? A boa resposta tá aí, você só precisa saber fazer a pergunta certa. Então, tipo, fazer pergunta fechada que induz a uma resposta pré-definida, tiro no pé, entende? Isso limita a sua leitura de campo e impede que a verdadeira dinâmica que está escondida ali seja, então, revelada. Esse é um problema muito comum. Né? E o que eu ensino para os meus alunos, né, e que eu quero que você aprenda também, como solução para isso, é para fazer pergunta certa. E a pergunta certa, você fala assim, como que eu vou saber qual que é a pergunta certa? Começa abrindo as suas perguntas, sabe? Perguntas que convidam o campo a se revelar por completo. Né? Um exemplo disso, você quer ver um exemplo bobo disso, que muitas vezes, né, porque a gente faz um trabalho de supervisão, então eu vejo meus alunos trabalhando, então de repente você pode substituir uma coisa, né, você faz uma pergunta ali para um representante, né, para uma pergunta ali dentro do campo, tipo, você sente raiva? Você está induzindo uma resposta, percebe? Porque você pode estar até sentindo, percebendo aquela energia de raiva ali. Aquilo pode estar, né, escrito com todas as letras, mas quando você manda uma pergunta dessa, você está orientando. Às vezes o cliente nem está sentindo raiva e fala, é mesmo, né? Estou sentindo raiva. Porque a gente é manipulável, a gente é induzível. Então, assim, o seu trabalho ali é manter a neutralidade e permitir com que o cliente faça esse percurso e chegue lá. Então, o que você vai fazer? Em vez de perguntar se você sente raiva, você fala assim, o que você sente quando você olha para isso? Toda a diferença, entende? Porque aí você permite, porque não se trata de falar assim, olha, muito bem, adivinhei que era raiva, tá vendo? Não, claro que não. O que se trata é assim, de você facilitar um caminho para que esse cliente chegue no que realmente está emocionalmente implicado naquele emaranhado. Pouco importa se é o que você acha que é ou que não é. Né? Uma das posturas do ajudante é eu vou sem intenção, eu não quero nada para esse campo. Então, quando você abre essa pergunta, o que você sente quando você olha para isso? Né? Onde você é tocado? E você pode mirar também, onde que isso está no seu corpo, entende? Você permite a esse cliente fazer esse mergulho de interiorização e chegar no que realmente interessa. E isso faz toda a diferença. A pergunta certa, né? A pergunta certa, livre de expectativa e de controle, que é o 4º passo que a gente chega. Então, assim, você precisa liberar a sua expectativa e a sua
ilusão de controle, porque você não controla nada, não está na sua alçada e nem é o seu trabalho controlar nada. Você ancora a energia para facilitar com que esse percurso, a constelação que o outro está fazendo, o movimento sistêmico que o outro está conduzindo, porque é ele que ancora, você só é o facilitador. Entende? Essa é uma barreira muito grande, é um problema sério, querer controlar o resultado do movimento sistêmico, pelo amor de Deus, gente, para parar agora, pode parar com isso agora. Isso acontece quando? Quando você, facilitador, entra aí na sessão com expectativa de como o processo tem que fluir. Você entra nesse lugar, e isso, ó, péssimo, entende? Porque você já saiu de pressupostos, né, básicos da sua postura de ajudante, que é começar sem intenção. Eu não quero nada, eu não conserto nada, não tem nada para consertar aqui. Tudo que a gente está fazendo é restabelecer o fluxo do amor, e não está na minha alçada julgar o que é melhor para esse campo, entende? Desce uns 10 degraus desse lugarzinho e se coloca no seu lugar direito, né? Humilde diante da sabedoria desse campo que está ali, que ele pode se revelar. Quanto mais humilde você se colocar diante desse campo, mais ele se abre para você. Então, assim, não tentar controlar, entrar na sessão com expectativa de como o processo deve fluir, te coloca num lugar de falsa, porque é uma ilusão de uma superioridade, e que como se você tivesse esse poder, e você não tem. Desculpa acabar com a sua ilusão, mas você não tem, entende? Nem eu tenho, nem ninguém tem, nem é esse o nosso serviço. Então, o que você pode fazer para solucionar esse problema? Porque às vezes não é porque você é ruim, né? Mas é porque assim, nossa, é do amor do seu coração, eu quero ajudar essa pessoa. Então, você cria uma expectativa de como isso deve fluir. Então, assim, para que o campo mostre as dinâmicas mais profundas, para que você possa realmente trazer resultado extraordinário para aquele cliente, você precisa soltar o controle e confiar no processo, entende? Então, assim, é muito importante, eu insisto muito isso no método Ecos com os meus alunos. Você precisa aprender a entrar no campo, entrar e sair, né? Foco grande, detalhe grande, como se fosse, assim, um livrinho bem branco, tá? Uma pagininha bem em branco, um arquivinho que você vai digitar lá completamente limpo, completamente em branco. Para quê? Para que quem precisa imprimir os caracteres ali para que você possa captar, que é o campo, que é a inteligência que opera através daquele sistema familiar, mostre para você o que precisa ser visto. Se você já vem com a historinha contada dentro de você, o que você vai ver? A sua historinha que está escrita nesse papel, que deveria estar em branco. E é essa historinha que vai atingir a sua condução. E muitas vezes isso vai vir de onde? Da sua própria amarração, dos seus próprios emaranhados, das suas próprias coraças, porque é como você se conta as historinhas, você, eu e todo mundo, entende? Então, se eu tô com o livrinho já todo, pagininhas preenchidas, eu não tenho como ver nada novo. É aquela coisa, né? Como é que você quer que sua taça seja cheia, se ela já preenchida, se ela já tá cheia? A gente precisa se esvaziar, né? E todos os passos que a gente veio trazendo aqui são o que permite a gente esvaziar essa taça. Então, assim, como é que eu esvazio a minha taça? E aí a gente chega num passo que é fundamental: praticar confiança. Confiança no processo, confiança no ensinamento, confiança no fluxo da vida, confiança no amor, confiança na organização superior do universo, confiança em tudo, entende? Porque, assim, é um problema grave a insegurança, ela é uma barreira forte e que todo mundo enfrenta. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, que esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.